Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui nesse exato momento para falarmos um pouco do amor de Deus, de Cristo Jesus, em nossas vidas e compartilhar com os demais irmãos, com as irmãs, as verdades de Cristo que estão na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, eu quero de antemão já agradecer aos meus amados que vai compartilhar nesse exato momento comigo essa live, tratar de alguns assuntos que tem dentro das Escrituras Sagradas para que nós venhamos crescer em graça, em conhecimento. Então, desde já, eu quero aqui comunicar aos meus irmãos que tem vários irmãos mandando solicitações para mim. E quero pedir perdão aos irmãos que eu não estou aceitando devido já ter 5.000 amigos no meu Facebook. E por essa razão não tem como aceitar alguns irmãos que estão mandando solicitações. Mas eu tenho um canal no YouTube, onde lá é ilimitado, E o nome do meu canal lá no YouTube é Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. É o mesmo nome que tem no meu Facebook. Então você que deseja crescer em graça, em conhecimento mais sobre a Palavra de Deus, eu tenho, além do meu Facebook, eu tenho lá no meu canal no YouTube, Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Você pode ir lá, assistir mais vídeos que tem lá no meu canal no YouTube, pode compartilhar, ativar o sininho, colocar a opção todas para assim que vídeos novos serem gravados, o YouTube possa estar comunicando a você, tá bom? Então lá é ilimitado, lá todos os irmãos que estão mandando solicitações para mim no meu Facebook, não tem como mais aceitar, porque já tem 5.000 amigos, você pode estar vendo no meu canal no YouTube e vamos compartilhar da graça de Cristo Jesus, crescendo em graça e em conhecimento, tá bom? Então, nesse exato momento, com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão, é onde eu vou estar fazendo essa live, falando da palavra de Deus, com o maior amor, carinho que Cristo tem, não só por mim, mas por você também, que acompanha a palavra de Deus neste exato momento, tá bom? Não sei qual o dia e nem a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas quando você estiver vendo esse vídeo, você compartilhe com seu irmão, com a sua irmã, com mais pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho da Graça. Meu nome é João Rodrigues e vamos ao tema neste exato momento, tá bom? Você que tem Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia, e acompanhe junto comigo a palavra do Senhor, porque é importante examinar as Escrituras para ver se de fato ocorre como de fato nós pregadores da graça estamos dizendo, porque o que eu mais admiro em nós que somos pregadores da graça de Cristo Jesus é que nós pregamos mostrando nas Escrituras, isso é importante. Aqui não tem barganha, a gente não precisa enganar ninguém. A gente quer dividir com cada um dos irmãos o pão espiritual, pão verdadeiro, sem ter nada em troca, apenas só o amor de Cristo Jesus, tá bom? Então em Gálatas, a passagem que a gente vai ler hoje está em Gálatas, o capítulo de número... Gálatas, na Nova Aliança, no Novo Pacto, Gálatas capítulo 6, o versículo 7 em diante das Escrituras Sagradas. E é um tema muito bom, muito relativo aos dias de hoje, não só naquela época, na época que Paulo escreve para os crentes naquela cidade de Gálatas, mas também serve hoje para os nossos dias, o tema desse nosso assunto é aquilo que nós semeamos, certamente vamos colher, ou colheremos, tá bom? Então vamos confirmar essas verdades nas Escrituras. Então nesse exato momento, você que já chegou aí, que já está acompanhando conosco essa live, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, fique à vontade para crescermos em graça e em conhecimento. E vai logo compartilhando esse vídeo com mais pessoas, tá? As pessoas possam estar alimentando seu espírito através da palavra de Deus. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra de Cristo Jesus: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto também ceifará. Este é o texto base para o nosso culto racional nesse exato momento, onde nós vamos começar
cultuar o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, de uma forma racional. É por isso que a leitura desse texto, que nós vamos estar meditando nesse exato momento, já começa a escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, certamente ceifará. Em outras traduções, em outras passagens bíblicas, em outras traduções, fala que de Deus não se zomba, que é o mesmo que escarnecer. Então, vamos tratar aqui de um assunto muito bom, muito maravilhoso para crescermos em graça e em conhecimento. Que essa carta que o apóstolo Paulo escreve para os crentes em Gálatas vai falar sobre a circuncisão e a incircuncisão. E estava havendo embate entre os irmãos daquela época sobre essas questões da circuncisão e a incircuncisão. Então vou abordar alguns textos da palavra do Senhor, tá? Nesse exato momento, para crescermos mais em graça e ficar melhor. Então eu quero começar. Muitas das vezes, meu querido amado irmão, minha irmã que está nos vendo nesta noite, nesse exato momento, a gente muitas das vezes plantamos um tipo de situação e queremos colher outra. Então, eu estou aqui na Bahia, e aqui na área que eu estou, na Bahia aqui, na Chapada Diamantina, tem muita plantação de café, muito café. Então eu vou ilustrar aqui uma forma de como se expressar a palavra de Deus, natural, para que a gente possa entender o espiritual. Então aqui tem muitos pés de café, muitas plantações de café. Então quando uma pessoa planta café, eu pergunto para você que está nos assistindo nesse exato momento, se uma pessoa planta café, quando chegar o período da colheita, ela vai colher o quê? Ela vai colher café. Por quê? Porque ela plantou café. Não tem como ela colher arroz, porque ela plantou café. Então, se ela plantou café, ela vai colher café. Então, aqui, o texto que nós estamos lendo, ele vai falar da seguinte maneira. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, se nós plantamos na carne, vamos colher da carne. Se nós plantamos no espírito, vamos colher do espírito. Então, muitas das vezes a gente planta uma coisa e queremos colher outra. E a gente muitas das vezes esquece do que está plantando. E na hora de colher, colhe coisas muitas das vezes desagradáveis. Então o versículo 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. O apóstolo Paulo começa naquela época, há mais de 2000 anos, que estava em contendas, discutindo o assunto entre a circuncisão e a incircuncisão, que eles estavam plantando uma coisa e queriam colher outras. Então, quando a gente planta, a nossa plantação, ela é através da carne, através de obras da carne, automaticamente nós vamos colher a corrupção. Por quê? Porque a carne ela se corrompe, ela é corrompida. Mas se plantamos no Espírito, do Espírito colheremos a vida eterna. É por isso que o texto está bem claro. Porque tem pessoas que muitas das vezes plantam e colhe outra. E o versículo de cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meu querido, minha querida amada, meu querido amado irmão, que nos assiste nesse exato momento, quero te dizer uma palavra forte. Muitas das vezes nós perseguimos as pessoas. E quando a gente persegue as pessoas, o que vai acontecer? Nós estamos plantando a perseguição. Então, automaticamente, seremos perseguidos. Muitas das vezes, quando a gente faz o mal para uma pessoa, alguma pessoa também pode nos fazer o mal. Por quê? Porque estamos perseguindo alguém, estamos fazendo mal para alguém. Com certeza, nós
seremos perseguidos. Muitas das vezes as pessoas questionam assim, mas por que está acontecendo comigo essas determinadas situações? Por que eu estou sendo perseguido? Aí eu te faço uma pergunta nesse exato momento. Você nunca perseguiu ninguém? Será que de fato você prega o amor, o verdadeiro amor, o mandamento de Cristo? E qual é o mandamento de Cristo? Olha uma passagem linda aqui em Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 2. Vamos ver aqui qual é a lei de Cristo, do Cristo ressuscitado na minha e na sua vida. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 2. Olha o que diz assim a palavra de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é levar a carga de uns dos outros. É se colocar no lugar do próximo. Esse é o evangelho genuíno, é o evangelho da graça, do Cristo ressuscitado para mim e para você. Então todas as vezes que eu falo mal de alguém, alguém vai falar de mim. Todas as vezes que eu vou perseguir alguém. Por quê? Porque eu estou plantando a minha plantação e vou colher de acordo com aquilo que eu estou plantando. Deus, ele dá a terra e ele dá as sementes. E você planta, mas você precisa colher aquilo que está plantando. Então muitas das vezes a gente esquece dessas coisas. A gente muitas vezes esquece que nós somos membros de Cristo, que todos nós temos a mesma igualdade para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que pagou há mais de 2000 anos atrás um preço muito grande por mim e por você, para que hoje nós venhamos reinar em graça, em conhecimento. Então a lei de Cristo, como é que faz para cumprir a lei de Cristo? É fácil, é só levar a carga de um dos outros. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o meu próximo. E qual seria o meu próximo? Todo aquele que tem a semelhança de Cristo, todo aquele que é filho do Senhor é o meu próximo. A gente precisa sempre fazer o bem a quem quer que seja, principalmente os domésticos da fé, os que têm a mesma fé, os que têm a mesma visão, os que pensam da mesma forma que nós pensamos. Muitas das vezes quando nós estamos pregando o evangelho da graça que o sistema religioso não entende, a gente muitas vezes fica chateado porque a gente queria que tanto aquelas pessoas pudessem entender como a gente entende que nós estamos reinando em vida, mas não tem os olhos iluminados, e só no tempo certo o Espírito Santo há de revelar para aqueles irmãos do sistema religioso que muitas das vezes não entende. Então o apóstolo Paulo ele chega para os crentes na cidade de Gálatas e começa a explicar e falar dessas situações que de Deus não se zomba. Não erreis, porque de Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, se coisas boas, planta coisas boas. Se você quer colher amor, plante amor. Se você quer colher fidelidade, plante fidelidade. Se você quer colher benignidade, plante benignidade. Se você quer colher fé, plante fé. Se você quer colher esperança, plante esperança. Se você quer colher temperança, plante temperança. Então, tudo aquilo que você quer colher, plante de acordo com aquilo que você quer. Nunca deseje mal ao seu próximo. Nunca plante aquilo que você não quer colher. Já imaginou para pensar, de repente você chega na sua seara, você limpa aquele espaço de terra e tudo, lindo e maravilhoso. Aí você chega lá e enche aquela terra totalmente cheio de abacaxi. Bota abacaxi de um lado para o outro, tudo. E você sabe que o abacaxi, quando ele está produzindo, ele dá em cima no fruto, ele dá aquelas palhas cheias de espinho. E de repente você chega lá na sua seara para fazer a colheita e quer colher melancia. Você não vai colher melancia. Por que você não vai colher melancia? Porque você plantou abacaxi. Em outras palavras, se você plantou maldade, você não vai colher benignidade, você não vai colher coisas boas, você vai colher maldade, porque você plantou maldade, nós plantamos maldade, então vamos colher maldade. Então se a gente planta o bem, sempre vamos colher o bem, porque de Deus não se deixa escarnecer. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é justo, ele vê todas as coisas, ele sabe do meu pensamento, do seu pensamento, por isso que sempre é bom a gente levar as boas novas da forma mais correta, positiva e mostrar nos escritos como é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer que de fato a gente viva o verdadeiro evangelho.
Eu muitas das vezes, quando frequentava o sistema religioso, eu via tantas pessoas fazendo crueldade com o rebanho, que na religião é o rebanho, no sistema é o rebanho. Jesus é filhos de Cristo, somos filhos e Ele é o nosso Pai, é o nosso Salvador. Então o que acontece? Eu via tantas maldades acontecendo no meio desse sistema religioso e isso cortava o meu coração e o Espírito Santo sempre falando com a procedência não estariam errados. Ou melhor dizendo, não estaria certo, estariam fazendo coisas erradas. E aqui eu vou abordar uma colocação muito importante, dar um exemplo de coisas que acontecia lá que eu via. Quer um exemplo? Eu via muitas das vezes pessoas, irmãos, irmãs, que davam tudo para o sistema religioso, para o templo, dava dízimo, dava oferta, fazia campanha, um monte de coisa, diz que para melhorar de vida, e cada vez que passavam ficavam muito mais pobres, e os pastores ficando ricos, os seus filhos nas melhores faculdades, nos melhores carrões, compravam gados, colocando nas fazendas com o dinheiro dos irmãos, e aquilo cortava o meu coração. Visitar a casa de alguns irmãos, não tinha muitas das vezes nada dentro da sua casa, mas eram fiéis no dízimo. A lei de Israel, uma ordenança que Deus deu para o povo de Israel e não para nós gentios que somos brasileiros. Então isso cortava meu coração. Então hoje alegra-se-me. Eu fico alegre com o Espírito Santo que esse evangelho da graça chegou até mim, aonde a gente prega de uma forma gratuita ao coração dos irmãos, das irmãs que também acreditam, que querem. E eu tenho certeza que esta palavra, essa palavra que nós pregamos, nós pregadores da graça, vai chegar também ao coração de mais pessoas que precisam ver isso aqui. É por isso que no Evangelho da Graça é dessa forma que se funciona. Então, queremos colher o bem? Plantamos o bem. Nós não vamos plantar maldade, porque com certeza vamos colher maldade. Na continuação do versículo da palavra do Senhor, vai ter mais verdades aqui. Preste atenção que o que está dizendo aqui na continuação do texto. Capítulo 6 e versículo de número... Os que querem mostrar boa carne, esses vos obrigam a circuncidar, vós somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Existia pessoas naquela época, irmãos judeus naquela época, que fazia a circuncisão só para não ser perseguido por causa do evangelho de Cristo Jesus, por causa da cruz de Cristo, porque Paulo, quando ele era Saulo, que ele se converte e passa a ser apóstolo ao gentil, ele pagou um preço tremendo. Ele foi perseguido pelos falsos irmãos, ele foi perseguido pelos sacerdotes, sumo sacerdote, ele foi perseguido pelos judeus, porque pregava a incircuncisão, o evangelho aos gentis. Então tinha muitas pessoas naquela época que estavam ocultando, entendeu? Viviam de aparência para não ser perseguido pelo amor de Cristo Jesus. Segurou a bandeira, pregou, e por isso que ele fala que de Deus não se rouba. Então você tem de ser verdadeiro, você precisa ser verdadeiro, nós temos que ser verdadeiro. Se nós pregamos o evangelho da graça, precisamos viver em graça mesmo, de verdade. E tem muitos irmãos que muitas das vezes fogem da responsabilidade de que Cristo nos colocou para ser ministro dele, para pregar o verdadeiro evangelho. Isso tem um preço. Aqui na minha região, algumas pessoas já aceitaram as verdades de Cristo na Bíblia Sagrada. Não, e não vão aceitar, mesmo a gente mostrando na palavra de Deus, muitas das vezes eles têm como é que eu posso a escritura sagrada? Acredita em líderes religiosos, acredita em pastores, cantores famosos do mundo gospel, mas não acredita no que está escrito. Mas você que foi chamado, eu e você que fomos chamados para pregar esse evangelho da graça, a gente precisa saber o que está fazendo. E o que é que a gente está fazendo? Pregando, fazendo bem. Porque eu tenho certeza que no momento certo nós iremos colher as bênçãos de Cristo Jesus, que já está, na verdade, em nossas vidas, né? O versículo 13 diz assim, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei,
mas querem que vos circuncides para se gloriar na vossa carne. E o versículo: mas longe esteja de mim, glória-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo não queria nem saber do evangelho da circuncisão. Ele se gloriava na carne de jeito nenhum, de aparência de jeito nenhum. O apóstolo Paulo diz que foi crucificado para o mundo pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele abraçou de verdade, ele pregava, custa o que custar, ele pregava, porque isso é importante. Então nós que estamos pregando o evangelho da graça, Cristo, a cada dia que passa mais e mais, ele nos dá o entendimento, com os olhos iluminados, para pregar essas verdades que foram ocultas de nós por muito tempo, e está sendo oculta muitas das vezes dos nossos irmãos que estão ainda presos no sistema religioso, mas nós precisamos a cada dia mais e mais pregamos a verdade para o Senhor, e em um momento certo o Espírito Santo vai iluminar a mente de mais pessoas que vai acabar saindo do sistema religioso, assim como eu saí, como você saiu, e hoje pregamos o reino de Cristo que já está dentro de vós. Né? Essas verdades são maravilhosas, eu acho muito lindo isso. O versículo 15 de Gálatas, capítulo 6 e versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, que a circuncisão para ele não tinha nenhuma virtude, e nem a incircuncisão também para ele, tanto faz como tanto fez. Não tinha. O que era importante para o apóstolo Paulo, para o pregador do Evangelho da Graça? O que era importante para ele? Aqui diz aqui no versículo 15, né? O ser uma nova criatura. Ele em ser uma nova criatura é o que importava, ter a mente de Cristo, viver a nova aliança, Cristo Jesus. Era isso que importava para o apóstolo Paulo. Ser uma nova criatura, viver em novidade de vida. É isso que importa, meu amigo, minha amiga, meu querido amado irmão. É viver uma nova criatura. Então vejamos o que nós muitas das vezes plantamos, porque o plantar, eu tenho certeza que no plantar a gente vai plantar, e o colher a gente vai colher aquilo que nós estamos plantando. Então vejamos se nós estamos plantando na carne, as obras da carne, ou se estamos plantando no Espírito. Tá bom, meus amados irmãos? Esse vídeo aqui. Amanhã teremos um tema muito importante. Às 9 horas da noite vai estar eu e a minha esposa Cirlane fazendo um vídeo amanhã, a live ao vivo, 9 horas da noite. Eu convido você a parar e assistir comigo amanhã. Esse vídeo vai ser muito bom. É um vídeo polêmico, mas vai ser muito bom. O assunto está muito bom. Eu hoje passei aqui rapidinho, só para dar uma breve aqui, só para não ficar sem falar do amor de Cristo, sobre essas verdades. Por isso que o vídeo foi um pouquinho curto, mas amanhã a nossa live é longa e vai ser um texto muito importante. E o tema é sobre a Covid. Levei 4 aguardando para poder falar desse assunto, aonde que muitos assombrosa com essa situação, né? O tema é bem fácil, que vai ser amanhã sobre esse assunto, sobre o Covid-19. Desmascarando os falsos pastores, os falsos profetas, porque não farão milagres no período desses 4 meses da pandemia do coronavírus. Por que não acontece milagres? Por que aconteciam tantos milagres anteriormente e agora a situação não se vê ninguém fazendo os milagres, e os templos que eles dizem a casa de Deus, que não é a casa de Deus, a casa de Deus somos nós, e por que os templos estão fechados. Então amanhã a gente vai tratar desse assunto e mostrar como é que Deus trabalha
e conversam com no seu poder e disparando o evangelho da graça aos quatro cantos do mundo e ao mesmo tempo desmascarando os falsos profetas, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, graça e paz, em nome de Cristo Jesus.